Agora, imagine o momento mais difícil da sua vida: perder alguém que você ama profundamente. No meu caso, foi o meu pai. O velório estava repleto de pessoas queridas, lágrimas e lembranças. Mas, em meio à dor, meu marido fez algo que jamais poderei esquecer. Diante de todos, ele me envergonhou de uma forma que eu nunca imaginaria, transformando meu luto em um pesadelo ainda maior. O que ele fez? Por que ele agiu assim? E o mais importante, o que estava por trás de tudo isso? Mal sabia eu que, ao final daquele dia, um segredo guardado por anos mudaria completamente o rumo da minha vida. Quando a leitura do testamento começou, ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Antes de continuarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. E se eu te contar que o maior choque ainda estava por vir? Fique comigo até o final, porque essa história vai te surpreender de verdade. O salão estava silencioso, exceto pelo som abafado dos soluços e pelo murmúrio de conversas baixas. O cheiro de flores frescas misturava-se ao aroma de café recém-passado, enquanto amigos e familiares se reuniam para prestar as últimas homenagens ao meu pai. Eu estava sentada na primeira fileira, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Meu marido, Henrique, estava ao meu lado, mas sua presença parecia mais um fardo do que um apoio. Desde o momento em que chegamos, percebi que algo estava estranho. Henrique parecia impaciente, olhando o relógio a todo instante, como se tivesse algo mais importante para fazer. Enquanto eu recebia abraços e palavras de conforto, ele se afastava, mexendo no celular e trocando olhares com alguém que eu não conseguia identificar. Várias pessoas notaram seu comportamento, mas ninguém ousou comentar. Afinal, aquele era um momento de luto, não de julgamentos. A cerimônia começou, e o padre fez um discurso emocionante sobre a importância da família e do legado que deixamos. Eu tentava me concentrar nas palavras, mas não conseguia tirar os olhos de Henrique. Ele bocejava, mexia nas unhas e, em certo momento, soltou um suspiro alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas tentei ignorar. Talvez fosse o nervosismo, pensei. Talvez ele estivesse apenas desconfortável com a situação. Mas tudo piorou quando chegou a hora das homenagens. Meu irmão se levantou e fez um discurso lindo sobre nosso pai, arrancando lágrimas de todos. Em seguida, era minha vez. Com a voz embargada, comecei a falar sobre as lembranças de infância, sobre os ensinamentos e o amor incondicional que sempre recebi. Foi então que, no meio do meu discurso, Henrique soltou uma risada abafada. Todos se viraram para ele, incrédulos. Eu congelei. Não sabia se continuava ou se simplesmente saía correndo dali. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti os olhares de reprovação, a tensão no ar. Meu marido, percebendo que havia passado dos limites, tentou disfarçar, mas era tarde demais. Minha mãe me lançou um olhar de tristeza, e meu irmão apertou o punho, visivelmente irritado. Eu queria desaparecer, mas precisava ser forte. Respirei fundo, terminei meu discurso e voltei para o meu lugar, sentindo-me menor do que nunca. Durante o restante da cerimônia, Henrique continuou com suas atitudes inadequadas, atendeu o celular no meio da oração, saiu para fumar sem avisar e, ao retornar, derrubou uma cadeira, chamando ainda mais atenção. As pessoas começaram a cochichar, e eu sentia que todos os olhares estavam voltados para mim, não por compaixão, mas por constrangimento. Quando finalmente a cerimônia terminou, achei que o pior havia passado. Mas, ao me aproximar da saída, ouvi Henrique comentar em voz alta, para quem quisesse ouvir: ainda bem que isso acabou. Que tédio! Meu mundo desabou. As pessoas pararam, chocadas, e eu senti as lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquela dor não era apenas pela perda do meu pai, mas pela vergonha de ter ao meu lado alguém tão insensível. O que eu não sabia era que, por trás de todo aquele comportamento, havia algo muito maior acontecendo. Algo que seria revelado em breve, mudando tudo o que eu pensava saber sobre meu próprio casamento. Mas o que, afinal, estava por trás daquela atitude de Henrique? E quem era a pessoa misteriosa com quem ele trocava olhares no velório? Naquela noite, depois do velório, a casa estava silenciosa. O vazio deixado pela ausência do meu pai parecia ecoar em cada canto, tornando impossível encontrar consolo. Henrique entrou no quarto, largou o paletó sobre a cadeira e, sem sequer me olhar,
deitou-se na cama, pegando o celular imediatamente. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Como ele podia ser tão frio? Tão distante? Deitada ao seu lado, comecei a relembrar momentos do nosso casamento. No início, Henrique era atencioso, carinhoso e até divertido. Eu me apaixonei por seu jeito extrovertido e pelo senso de humor, que parecia iluminar qualquer ambiente. Mas, com o passar dos anos, pequenas atitudes começaram a me incomodar. Ele fazia piadas em situações sérias, evitava conversas profundas e, sempre que algo importante acontecia na minha família, ele parecia ausente, como se aquilo não dissesse respeito a ele. Lembrei-me do aniversário de casamento do ano passado. Eu havia preparado um jantar especial, comprado um presente significativo e escrito uma carta cheia de sentimentos. Henrique chegou atrasado, com cheiro de cerveja, e me entregou um presente embrulhado às pressas, um kit de ferramentas. Para você consertar as coisas quando eu não estiver, ele disse, rindo. Naquele momento, senti uma pontada de decepção, mas tentei relevar. Afinal, ninguém é perfeito. Outras lembranças vieram à tona. O Natal em que ele discutiu com minha mãe por causa de um jogo de tabuleiro, o almoço de Páscoa em que ele passou o tempo todo no celular, ignorando as conversas da família, e a vez em que, durante uma viagem, ele me deixou sozinha porque preferiu sair com amigos que encontrou por acaso. Sempre que eu tentava conversar sobre nossos problemas, ele desconversava ou fazia piada, dizendo que eu era sensível demais. Naquela noite, deitada ao lado de um estranho, percebi que talvez eu tivesse ignorado sinais importantes. Será que Henrique sempre foi assim e eu não quis enxergar? Ou será que algo havia mudado de uns tempos para cá? O que eu sabia, com certeza, era que aquela situação não podia continuar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, não apenas por mim, mas por respeito à memória do meu pai. Enquanto eu mergulhava nessas lembranças, ouvi Henrique sussurrar algo no celular. Ele estava trocando mensagens com alguém, rindo baixinho, completamente alheio à minha dor. Meu coração apertou. Quem era aquela pessoa? Por que ele parecia tão envolvido? Uma onda de insegurança tomou conta de mim. Será que havia outra mulher? Ou seria apenas um amigo? Eu precisava descobrir, mas não sabia por onde começar. Na manhã seguinte, acordei decidida a conversar com Henrique. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele saiu apressado, dizendo que tinha assuntos importantes para resolver. Fiquei sozinha, com a cabeça cheia de dúvidas. Decidi, então, procurar respostas. Revirei lembranças, mensagens antigas, tentei encontrar pistas que explicassem o comportamento dele. Mas tudo o que encontrei foram mais perguntas. No meio dessa busca, recebi uma ligação do advogado da família. Ele informou que a leitura do testamento do meu pai seria realizada em 2 dias, e que todos os familiares deveriam estar presentes. Meu coração disparou. Seria esse o momento em que finalmente algumas respostas viriam à tona? O que eu não imaginava é que, antes mesmo da leitura do testamento, eu descobriria algo sobre Henrique que mudaria tudo. Mas o que eu encontraria ao investigar o passado do meu próprio marido? E será que eu estava pronta para lidar com a verdade? 2 dias se passaram em um piscar de olhos. O clima na casa da minha mãe era de tensão e expectativa. Todos aguardavam a leitura do testamento, mas, para mim, o peso era ainda maior. Eu não conseguia tirar da cabeça o comportamento de Henrique, nem as mensagens misteriosas trocadas durante o velório. Cada detalhe parecia um sinal de que algo estava profundamente errado. Na manhã da leitura, a família começou a chegar cedo. Tias, primos, amigos próximos, todos reunidos na sala de estar, trocando olhares cúmplices e cochichos contidos. O assunto do momento, porém, não era apenas o testamento do meu pai. Era, principalmente, o comportamento de Henrique no velório. Eu sentia os olhares atravessando minha pele, como se todos soubessem de algo que eu ainda não sabia. Minha mãe, sempre discreta, tentou me confortar. Filha, não se preocupe com o que os outros pensam. O importante é você saber quem você é. Mas era impossível não me importar. Eu via minha família me observando com pena, e isso doía quase tanto quanto a perda do meu pai. Henrique chegou atrasado. Entrou na sala como se nada tivesse acontecido, cumprimentou alguns parentes com um aceno de cabeça e sentou-se no canto mais afastado, novamente grudado ao celular.
Dessa vez, não tentei disfarçar minha irritação. Sentei-me do outro lado da sala, próxima ao meu irmão, que, percebendo meu desconforto, sussurrou: "Você está bem?" Assenti, mas ele sabia que era mentira. A conversa entre os familiares girava em torno de lembranças do meu pai, mas, vez ou outra, alguém mencionava o velório, sempre com um olhar enviesado para Henrique. Eu percebia os cochichos, as sobrancelhas arqueadas, os olhares de reprovação. Até mesmo amigos de longa data pareciam constrangidos. Era como se todos estivessem esperando que eu tomasse uma atitude, que eu confrontasse Henrique ali mesmo, diante de todos. Enquanto isso, Henrique continuava alheio, trocando mensagens e, por vezes, sorrindo para a tela do celular. Em um momento, ele se levantou e saiu para atender uma ligação. A sala ficou em silêncio, e minha tia aproveitou para se aproximar. "Querida, você sabe que pode contar comigo para o que precisar, não sabe?" Assenti novamente, tentando segurar as lágrimas. "Eu só espero que você esteja bem. Seu pai sempre quis o melhor para você." Essas palavras ecoaram na minha mente. O que meu pai pensaria se visse a situação em que eu me encontrava? Será que ele teria me alertado sobre Henrique se estivesse vivo? Ou será que ele também não percebeu o quanto meu casamento estava desmoronando? Quando Henrique voltou, percebi que ele trocou um olhar rápido com uma das convidadas. Era uma mulher loira, de olhos claros, que eu não conhecia muito bem. Eles se olharam por um segundo a mais do que o normal, e ela sorriu de canto. Meu coração disparou. Seria ela a pessoa com quem ele trocava mensagens? Ou era apenas paranoia da minha cabeça? A tensão aumentava a cada minuto. O advogado chegou, trazendo consigo uma pasta volumosa. Todos se acomodaram na sala, e o silêncio se instalou. Eu sentia o peso dos olhares, das expectativas e, principalmente, do medo. Medo do que estava por vir, medo do que eu poderia descobrir sobre Henrique, acima de tudo, medo de não estar pronta para enfrentar a verdade. Antes que o advogado começasse a leitura, Henrique se levantou novamente, alegando que precisava de ar. Dessa vez, meu irmão o seguiu discretamente. Senti um frio na espinha. Algo estava prestes a acontecer, e eu não tinha controle sobre nada. O que meu irmão descobriria ao seguir Henrique? E qual seria a reação da família ao ouvir o conteúdo do testamento? Enquanto Henrique e meu irmão estavam do lado de fora, a sala ficou tomada por um silêncio pesado. O advogado ajeitou os papéis, limpou a garganta e olhou para mim, como se buscasse permissão para começar. Assenti, tentando parecer mais forte do que realmente estava. Minha mãe apertou minha mão, e pude sentir o nervosismo dela também. Todos ali sabiam que aquele momento seria decisivo para o futuro da família. Henrique voltou acompanhado do meu irmão, que tinha o semblante fechado e evitava olhar para mim. Senti que algo havia acontecido lá fora, mas não tive tempo de perguntar. Henrique sentou-se ao meu lado, ainda com o celular na mão, mas dessa vez sem sorrir. O advogado iniciou a leitura. Eu, Antônio Martins, deixo registrado neste documento meus últimos desejos e a divisão dos meus bens. As palavras do advogado ecoavam pela sala, mas minha mente estava distante. Eu tentava decifrar o que havia acontecido entre Henrique e meu irmão. Notei que Henrique evitava contato visual comigo, e meu irmão não tirava os olhos dele, como se estivesse pronto para intervir a qualquer momento. O testamento começou de forma tradicional, menções à minha mãe, à casa da família, a alguns investimentos e ao carro antigo que meu pai tanto amava. Mas, quando chegou a minha vez, o advogado fez uma pausa. Olhou para mim, depois para Henrique, por fim, para todos os presentes. "A minha filha, deixo não apenas o meu amor e orgulho, mas também um segredo que guardei por toda a vida. Peço que ela leia a carta anexa a este testamento antes de qualquer decisão." O coração disparou. Uma carta? Um segredo? Olhei para minha mãe, que parecia tão surpresa quanto eu. O advogado me entregou um envelope lacrado, mas pediu que eu só o abrisse após o término da leitura. Henrique, impaciente, sussurrou: "Isso é mesmo necessário? Não podemos ir direto ao que interessa?" A sala ficou tensa. Meu irmão se levantou, encarando Henrique. "Tem algum problema, Henrique? Está com pressa para quê?" Henrique se calou, mas o clima ficou ainda mais pesado.
O advogado continuou, mencionando a divisão de alguns bens menores entre os familiares e, finalmente, chegando à parte que todos aguardavam, a empresa da família, o bem mais valioso do meu pai. Deixo a empresa para minha filha, mas com uma condição, que ela leia a carta e tome uma decisão consciente sobre o futuro do negócio e da família. Os olhares se voltaram para mim. Senti o peso da responsabilidade e da curiosidade. O que havia naquela carta que poderia mudar tudo? Por que meu pai guardou esse segredo por tantos anos? Quando a leitura terminou, o advogado me entregou a carta. Minhas mãos tremiam. Henrique tentou pegar o envelope, mas meu irmão se colocou entre nós, protegendo-me. Deixa ela, Henrique. Isso é dela. A tensão atingiu o ápice. Todos aguardavam minha reação. Henrique, visivelmente irritado, levantou-se e saiu da sala, batendo a porta. A mulher loira, que antes trocara olhares com ele, também se levantou discretamente e foi atrás dele. Meu irmão o seguiu, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Fiquei ali, com a carta nas mãos, sentindo o peso de todas as expectativas e segredos. Minha mãe me abraçou, sussurrando: "Seja forte, filha." Seu pai sabia o que fazia. Eu sabia que precisava abrir aquela carta. Mas, antes, precisava entender o que estava acontecendo do lado de fora. O que Henrique e aquela mulher estavam escondendo? E o que meu irmão descobriria ao segui-los? O que será que estava escrito na carta do meu pai? E o que meu irmão encontraria ao seguir Henrique e a mulher misteriosa? Com a carta nas mãos, sentia o peso de toda uma vida prestes a ser revelado. O silêncio da sala era quase insuportável, todos aguardando minha reação. Mas minha mente estava dividida. Parte de mim queria abrir o envelope imediatamente, outra parte só conseguia pensar em Henrique e na mulher loira, que haviam saído juntos, seguidos pelo meu irmão. Respirei fundo, levantei-me e caminhei até o jardim, onde poderia ter um pouco de privacidade para ler a carta. Minha mãe me seguiu, preocupada, mas respeitou meu pedido de ficar sozinha. Sentei-me em um banco de madeira, fechei os olhos por um instante, finalmente, rompi o lacre do envelope. A caligrafia do meu pai era firme, mas havia uma emoção nas palavras que me fez estremecer. Ele começava dizendo o quanto me amava e o quanto se orgulhava da mulher que me tornei. Mas logo, o tom mudava. "Filha, se você está lendo esta carta, é porque já não estou mais aí para te proteger. Preciso te contar algo que escondi por muitos anos, não por vergonha, mas para te poupar de uma dor desnecessária. Agora, porém, acredito que você precisa saber a verdade para tomar decisões sobre seu futuro." Meu coração batia acelerado. O que poderia ser tão grave assim? Há mais de 20 anos, quando sua mãe e eu passávamos por dificuldades, precisei confiar em alguém para salvar nossa empresa. Esse alguém foi o pai de Henrique. Ele nos ajudou financeiramente, mas cobrou um preço alto, exigiu que, no futuro, você e Henrique se casassem para selar a união das famílias e garantir o controle da empresa. Na época, achei que jamais precisaria cumprir essa promessa, mas, quando você cresceu e se apaixonou por Henrique, achei que era o destino agindo a nosso favor. Senti um nó na garganta. Meu casamento havia sido, de certa forma, arranjado? Meu pai continuava. Com o tempo, percebi que Henrique não era o homem que eu imaginava para você. Tentei alertá-la de maneiras sutis, mas nunca quis interferir diretamente na sua felicidade. Agora, deixe em suas mãos a decisão de manter ou não esse laço. A empresa é sua, mas não permita que ninguém a use para te manipular. Seja forte, minha filha. Você é muito mais capaz do que imagina. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. A verdade era devastadora. Meu casamento, minha vida, tudo parecia uma grande mentira. Mas, ao mesmo tempo, senti uma força crescendo dentro de mim. Meu pai confiava em mim para tomar a decisão certa, e eu não podia decepcioná-lo. Enquanto tentava processar tudo aquilo, ouvi vozes alteradas vindo do portão lateral. Levantei-me rapidamente e fui até lá, escondendo a carta no bolso. Cheguei a tempo de ver Henrique discutindo com meu irmão. A mulher loira estava entre eles, tentando acalmar os ânimos. "Você acha que pode enganar todo mundo, Henrique?" Meu irmão gritava. "Eu vi vocês dois juntos. Não é nada do que você está pensando."
Henrique respondeu, nervoso. Então explica. Quem é ela? O que vocês estavam fazendo no velório do meu pai? A mulher loira, finalmente, se pronunciou. Meu nome é Camila. Eu trabalho com Henrique. Só isso. Meu irmão não parecia convencido. Olhou para mim, buscando apoio. Eu, ainda abalada pela carta, não sabia o que pensar. Henrique me encarou, como se esperasse uma reação, mas tudo o que consegui fazer foi segurar a carta com mais força. Nesse momento, o advogado apareceu na porta, chamando todos de volta para a sala. Precisamos encerrar a reunião. Há mais uma informação importante a ser revelada. Olhei para Henrique, para Camila, para meu irmão. Sabia que, dali em diante, nada mais seria como antes. Mas que informação era essa que o advogado tinha para revelar? E qual seria a reação de Henrique ao descobrir que eu sabia de toda a verdade sobre nosso casamento? Antes de continuar, aproveita para se inscrever no canal e não perder a continuação dessa história cheia de reviravoltas. O retorno à sala foi tenso. Todos estavam com os nervos à flor da pele, cada um carregando seus próprios segredos e suspeitas. Henrique entrou de cabeça baixa, seguido por Camila, que evitava encarar qualquer um. Meu irmão permaneceu ao meu lado, como um escudo silencioso. O advogado aguardava de pé, com uma expressão séria, segurando um envelope diferente do anterior. Assim que todos se acomodaram, ele pigarreou e disse: Antes de encerrarmos, preciso ler um adendo ao testamento deixado pelo seu pai. Ele pediu que este conteúdo fosse revelado apenas após a leitura da carta entregue à filha. Senti um frio na espinha. O que mais meu pai poderia ter deixado para mim? E por que Henrique parecia tão inquieto, olhando para todos os lados, como se procurasse uma rota de fuga? O advogado abriu o envelope e começou. Além das disposições anteriores, deixo registrado que, caso minha filha opte por não permanecer casada com Henrique, a empresa continuará sendo dela, sem qualquer vínculo ou obrigação com a família dele. No entanto, caso Henrique tente contestar ou manipular essa decisão, peço que seja revelado o conteúdo do dossiê anexo, que contém provas de ações que ele cometeu contra os interesses da nossa família e da empresa. A sala ficou em choque. Henrique empalideceu imediatamente. Que dossiê é esse? Ele perguntou, a voz trêmula. O advogado, impassível, respondeu. Seu sogro era um homem prevenido, Henrique. Ele sabia que, caso algo acontecesse, era preciso proteger o legado da família. Meu coração batia acelerado. Eu não fazia ideia do que havia naquele dossiê, mas, pelo olhar de pânico de Henrique, era algo sério. Camila, ao lado dele, tentava disfarçar o nervosismo, mas suas mãos tremiam visivelmente. Meu irmão se adiantou. Então é isso, Henrique? Você estava com a Camila para tentar manipular minha irmã e tomar a empresa? Henrique explodiu. Não é nada disso. Eu só queria garantir o nosso futuro. Seu pai sempre me tratou como um estranho, nunca confiou em mim. Eu precisava de uma segurança. Camila tentou intervir. Henrique, por favor. Mas ele a interrompeu. Cala a boca, Camila. Você já fez o suficiente. A tensão era insuportável. Todos olhavam para mim, esperando minha reação. Pela primeira vez, senti que tinha o controle da situação. Levantei-me, olhei nos olhos de Henrique e disse, com a voz firme. Eu li a carta do meu pai. Agora entendo tudo. Você nunca esteve ao meu lado de verdade. Sempre pensou apenas em si mesmo. Henrique tentou se aproximar, mas meu irmão ficou entre nós. Não se atreva, Henrique. Acabou. O advogado, então, colocou o dossiê sobre a mesa. Se você tentar qualquer coisa, Henrique, tudo isso será entregue às autoridades e à imprensa. A decisão agora é dela. Henrique recuou, derrotado. Camila saiu da sala chorando. Minha mãe me abraçou, emocionada. Pela primeira vez, senti que a verdade finalmente estava vindo à tona. Mas, antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, Henrique se virou para mim, os olhos cheios de raiva e desespero. Você acha que ganhou, mas não sabe de tudo. Tem algo sobre o seu pai que você ainda não descobriu.
Algo que pode mudar tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. O que mais poderia haver? Que segredo Henrique estava prestes a revelar? E será que eu estava pronta para enfrentar mais uma verdade sobre meu próprio pai? O silêncio após a ameaça de Henrique era sufocante. Todos na sala se entreolhavam, tentando decifrar se aquilo era apenas um blefe desesperado ou se realmente havia mais um segredo escondido. Meu coração disparou. Eu já estava abalada por tudo que havia descoberto, mas a ideia de que ainda existia algo obscuro sobre meu pai me deixava à beira do colapso. Henrique encarou todos com um olhar de desafio, mas era possível ver o medo em seus olhos. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que guardava há muito tempo. Vocês acham que o Antônio era tão perfeito assim? Ele começou, a voz trêmula, mas carregada de ressentimento. Ele não era esse santo que todos pintam. Ele também tinha seus segredos. Segredos que, se vierem à tona, podem destruir tudo o que vocês pensam saber sobre essa família. Meu irmão se adiantou, furioso. Para de falar besteira, Henrique. Você já fez estrago demais. Mas Henrique não recuou. Você quer mesmo saber? Então pergunta para sua mãe sobre o que aconteceu há 20 anos, quando a empresa quase faliu. Pergunta quem realmente salvou tudo, e a que preço. Minha mãe empalideceu. Por um instante, vi nos olhos dela um medo que nunca tinha percebido antes. Ela tentou disfarçar, mas era tarde demais. Todos perceberam. Mãe? Perguntei, sentindo minha voz fraquejar. O que ele está dizendo? Ela hesitou, respirou fundo e, com a voz baixa, respondeu. Seu pai, ele fez muitos sacrifícios para salvar a empresa. Nem todos eles foram fáceis de aceitar. Henrique sorriu, satisfeito por ver a dúvida se instalar na família. Ele não apenas aceitou a ajuda do meu pai. Ele fez um acordo que envolvia muito mais do que dinheiro. E, se vocês quiserem mesmo saber, procurem nos arquivos da empresa. Tem documentos lá que provam tudo. O advogado, percebendo a gravidade da situação, interveio. Se existe algo que precisa ser esclarecido, é melhor que seja feito agora, enquanto todos estão presentes. Olhei para minha mãe, buscando respostas. Ela apenas abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu irmão, transtornado, saiu da sala batendo a porta. O clima era de total desmoronamento. Henrique, aproveitando o caos, tentou sair também, mas o advogado o impediu. Você só sai daqui depois que tudo for esclarecido. Eu me sentia perdida, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O que mais meu pai havia escondido? Por que minha mãe parecia tão abalada? E que documentos eram esses que Henrique mencionava? Levantei-me, determinada, e disse: se existe algo nos arquivos da empresa, eu vou descobrir. E, seja o que for, vou enfrentar. Não vou deixar que mais segredos destruam essa família. Henrique riu, um riso amargo e cansado. Boa sorte, então. Mas prepare-se para se decepcionar. A tensão era insuportável. Todos aguardavam meu próximo passo. Eu sabia que precisava ir até a empresa, vasculhar cada documento, cada gaveta, até encontrar a verdade. Minha mãe tentou me segurar, mas eu estava decidida. Eu preciso saber, mãe. Preciso entender tudo antes de tomar qualquer decisão. Saí da sala, sentindo o peso do passado e do futuro sobre meus ombros. O próximo passo seria o mais difícil de todos, encarar os fantasmas que meu pai deixou para trás. Mas o que eu encontraria nos arquivos da empresa? E será que estava pronta para enfrentar a verdade, mesmo que ela mudasse tudo o que eu acreditava sobre minha família? A noite caiu pesada enquanto eu dirigia até a empresa da família, o coração batendo forte no peito. As ruas vazias refletiam meu estado de espírito, solitário, ansioso, repleto de perguntas sem resposta. Ao chegar, abri a porta com as chaves que meu pai sempre me disse para guardar para emergências. Nunca imaginei que a verdadeira emergência seria desvendar segredos que poderiam destruir tudo o que eu conhecia. O prédio estava escuro e silencioso. As luzes do corredor tremulavam, lançando sombras nas paredes. Caminhei até a sala da diretoria, onde meu pai guardava os arquivos confidenciais.
Sentei-me à mesa, respirei fundo e comecei a vasculhar gavetas, pastas, caixas antigas. Cada papel que eu abria era uma viagem ao passado da empresa, contratos, balanços, cartas de clientes, anotações à mão. Por mais de 1 hora, encontrei apenas documentos rotineiros. Mas, ao fundo de uma gaveta trancada, achei uma caixa de madeira, pequena, com o brasão da família gravado na tampa. Dentro, havia uma pasta marcada com a palavra confidencial. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. O conteúdo era devastador. Havia cartas trocadas entre meu pai e o pai de Henrique, detalhando o acordo feito para salvar a empresa. Mas não era só isso. Havia também recibos de pagamentos suspeitos, contratos de empréstimos com cláusulas abusivas e, o mais chocante, uma carta escrita pelo próprio pai de Henrique ameaçando expor segredos da família caso o acordo não fosse cumprido. Entre os papéis, encontrei uma carta da minha mãe para o meu pai. Ela pedia que ele reconsiderasse o acordo, temendo que isso destruísse a família. Prefiro perder tudo a ver nossa filha presa a um casamento sem amor, dizia um trecho. Meu coração apertou. Minha mãe sempre soube do sacrifício, mas permaneceu ao lado do meu pai, tentando me proteger da verdade. As lágrimas caíam sem que eu percebesse. Tudo fazia sentido agora, o comportamento estranho de Henrique, a tensão entre as famílias, o medo nos olhos da minha mãe. Meu casamento havia sido o preço pago pela sobrevivência da empresa, e eu era moeda de troca. De repente, ouvi passos no corredor. O som ecoava pelo prédio vazio, aumentando meu nervosismo. Peguei a pasta e me escondi atrás da porta. Os passos se aproximaram, e uma sombra apareceu na entrada. Era Henrique. Eu sabia que você viria aqui, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Você não vai encontrar nada que te ajude. Tudo que está aí só prova que seu pai não era melhor que ninguém. Fiquei em silêncio, segurando a pasta contra o peito. Agora você entende por que eu nunca fui aceito de verdade? Continuou Henrique, se aproximando. Seu pai me odiava, mas precisava de mim. E você foi só uma peça nesse jogo. A raiva tomou conta de mim. Você poderia ter me contado a verdade. Poderia ter me poupado de tanto sofrimento. Henrique sorriu, amargo. E você teria acreditado? Ou teria feito o que seu pai mandou, como sempre fez? Nesse momento, a porta se abriu novamente. Meu irmão entrou, ofegante, seguido pelo advogado. Achamos que você poderia precisar de ajuda, disse meu irmão, olhando para Henrique com desprezo. O advogado pegou a pasta das minhas mãos e analisou os documentos. Isso é suficiente para provar que você, Henrique, tentou manipular a família e a empresa. E, se for preciso, vamos à justiça. Henrique recuou, derrotado. Vocês acham que ganharam, mas ainda não sabem de tudo. Tem mais coisa nessa história. Muito mais. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique saiu correndo pelo corredor, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali, tremendo, cercada por fantasmas do passado e incertezas sobre o futuro. Mas que outros segredos Henrique poderia estar escondendo? E será que, depois de tudo, eu conseguiria reconstruir minha vida e minha família? O amanhecer encontrou-me sentada no escritório da empresa, cercada por documentos, lembranças e um turbilhão de emoções. Meu irmão dormia no sofá, exausto após a noite turbulenta. O advogado já havia levado as provas para um local seguro, prometendo que nada do que Henrique tentasse fazer dali em diante teria efeito. A sensação era de alívio misturada com um vazio profundo, como se uma parte da minha vida tivesse sido arrancada à força. Ao chegar em casa, fui recebida pelo olhar preocupado da minha mãe. Ela me abraçou forte, como se tentasse colar os pedaços do meu coração partido. Pela primeira vez, conversamos abertamente sobre o passado. Ela me contou tudo, o desespero ao ver a empresa quase falir, a pressão do pai de Henrique, o medo de perder a dignidade e a família. Eu lutei muito para que você tivesse uma vida diferente da minha, filha, disse ela, enxugando as lágrimas. Mas, no fim, acabei te prendendo em uma armadilha. Me perdoa? Abracei-a ainda mais forte. Não foi sua culpa, mãe. Você fez o que achou certo para nos proteger. Agora, é minha vez de proteger a nossa família. Nos dias seguintes, tomei decisões importantes.
Procurei um advogado especializado em direito de família e dei entrada no divórcio. Henrique tentou me procurar, mandou mensagens, tentou justificar suas ações, mas eu estava decidida. Pela primeira vez, sentia que tinha o controle da minha vida. A empresa, agora sob minha responsabilidade, precisava de uma nova direção. Reuni os funcionários, expliquei a situação e pedi apoio para reconstruir a confiança e o ambiente de trabalho. O medo de não estar à altura era grande, mas a vontade de honrar o legado do meu pai era ainda maior. Meu irmão tornou-se meu braço direito. Juntos, revisamos contratos, ajustamos processos e buscamos parcerias honestas. A cada dia, sentia-me mais forte, mais segura, como se finalmente estivesse encontrando meu verdadeiro lugar no mundo. Camila, a mulher loira, apareceu na empresa alguns dias depois. Ela pediu desculpas, explicou que havia sido manipulada por Henrique e que não sabia de toda a verdade. Disse que também era vítima das chantagens e ameaças do pai dele. Decidi ouvi-la. Pela primeira vez, percebi que, assim como eu, ela era apenas uma peça em um jogo cruel. Aos poucos, a vida foi retomando o rumo. Minha mãe voltou a sorrir, meu irmão encontrou forças para seguir em frente, e a empresa começou a prosperar novamente. Recebi apoio de amigos, familiares e até de pessoas que antes só me olhavam com pena. Agora, me olhavam com respeito. Mas, apesar de todas as conquistas, uma dúvida ainda pairava sobre mim. Henrique havia dito que havia mais segredos. O que ele quis dizer com isso? Haveria algo ainda mais profundo escondido no passado da minha família? Certa noite, ao fechar o escritório, encontrei um envelope anônimo em cima da minha mesa. Nele, apenas uma frase. Você acha que sabe tudo, mas a verdade ainda não foi completamente revelada. Meu coração disparou. Será que, depois de tudo, eu ainda teria forças para encarar mais uma reviravolta? O que estaria por trás daquele novo mistério? E como isso mudaria, mais uma vez, o rumo da minha vida? O envelope anônimo ficou em minhas mãos por horas. Eu virei, observei cada detalhe, tentei reconhecer a caligrafia, mas nada parecia familiar. O medo de encontrar mais uma verdade dolorosa lutava contra a necessidade de finalmente encerrar aquele ciclo de segredos. Respirei fundo e, com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia apenas uma folha de papel, escrita à mão. Nem tudo é o que parece. Procure no cofre antigo do escritório do seu pai. Lá está a verdade sobre a origem da empresa e sobre quem realmente salvou sua família. Meu coração disparou. O cofre antigo. Lembrei de uma peça pesada, embutida atrás da estante da sala de reuniões, que meu pai sempre dizia estar fora de uso. Peguei as chaves que estavam entre os pertences dele e corri para a empresa, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Ao chegar, arrastei a estante com dificuldade. O cofre estava lá, coberto de poeira. Girei a combinação, tentando lembrar a data de aniversário do meu pai e, para minha surpresa, a tranca se abriu. Dentro, encontrei uma caixa de metal, pastas antigas e um gravador de voz. Comecei pelas pastas. Eram documentos ainda mais antigos do que os que eu já havia visto, contratos de sociedade, cartas de intenções, recibos de empréstimos. Mas o que mais chamou minha atenção foi uma carta do pai de Henrique para o meu pai, escrita em tom ameaçador, mas com um detalhe novo: ele mencionava um terceiro nome, Eduardo, um antigo sócio da empresa. No gravador, a voz do meu pai ecoou pela sala, carregada de emoção. Se você está ouvindo isso, é porque chegou ao fundo do poço dos nossos segredos. Eduardo foi quem realmente salvou a empresa. Ele era meu melhor amigo, mas, ao aceitar o dinheiro dele, precisei esconder a verdade para proteger a família dele de represálias do pai de Henrique. O acordo de casamento foi uma cortina de fumaça. A dívida nunca foi com a família de Henrique, mas sim com Eduardo, que, por medo, preferiu o anonimato. Henrique e o pai dele usaram essa informação para nos manipular, mas, agora, a verdade está nas suas mãos. Não deixe que o medo te impeça de ser feliz, filha. O verdadeiro legado da nossa família é a coragem de recomeçar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Tudo fazia sentido. Meu pai havia se sacrificado não apenas por dinheiro, mas por lealdade e amizade. O casamento arranjado foi uma mentira criada para proteger alguém que ele amava como um irmão.
Henrique e o pai dele se aproveitaram da situação, alimentando a culpa e o medo para controlar minha família. Peguei o telefone e liguei para Eduardo, cujo contato estava entre os papéis. Ele atendeu, surpreso, e, após uma conversa longa e emocionante, confirmou tudo. Disse que sempre admirou meu pai e que, por medo de represálias, aceitou desaparecer da história da empresa. Agora, com tudo esclarecido, ele estava disposto a ajudar a família a recomeçar, sem segredos, sem chantagens. No dia seguinte, reuni minha mãe, meu irmão e os funcionários. Contei toda a verdade, mostrei os documentos e o áudio. Pela primeira vez, senti que a empresa e minha vida estavam livres das correntes do passado. Henrique, ao saber da revelação, tentou contestar, mas não tinha mais poder. Sua última carta havia sido jogada, e ele perdeu. A sensação de alívio foi imensa. Pela primeira vez, pude olhar para o futuro sem medo, pronta para construir minha própria história, baseada em verdade, coragem e amor. Mas, acima de tudo, aprendi que a maior herança que podemos receber é a liberdade de sermos quem realmente somos. A verdade, finalmente, havia emergido das sombras. Pela primeira vez em muito tempo, a casa da minha família estava em paz. Minha mãe, aliviada, parecia ter recuperado anos de juventude. Meu irmão, agora meu sócio e amigo, estava mais presente do que nunca. E eu, depois de tanto sofrimento, sentia que podia respirar fundo, livre do peso de segredos antigos e de um casamento que nunca foi verdadeiro. Nos dias que se seguiram à revelação, a empresa floresceu como nunca. O apoio de Eduardo foi fundamental. Ele trouxe novas ideias, contatos valiosos e, principalmente, uma energia positiva que contagiou todos ao redor. Os funcionários, antes desconfiados, agora trabalhavam com orgulho, sabendo que faziam parte de uma história de superação e coragem. Henrique, por sua vez, tentou de todas as formas reverter a situação. Procurou advogados, ameaçou expor mais segredos, mas, sem provas e sem aliados, acabou isolado. Camila, que havia sido manipulada por ele, decidiu contar tudo à polícia e colaborar com a justiça. As chantagens e manipulações do passado finalmente tinham chegado ao fim. Foi nesse momento de reconstrução que uma última surpresa chegou até mim, a verdadeira reviravolta da história. Certo dia, enquanto organizava os pertences do meu pai, encontrei uma pequena caixa de madeira, escondida no fundo de uma gaveta. Dentro dela, havia uma carta endereçada a mim, com a caligrafia delicada do meu pai. Minha querida filha. Se você está lendo esta carta, é porque enfrentou tudo que a vida te impôs com coragem. Quero que saiba que, acima de tudo, sempre desejei sua felicidade. Sei que, em muitos momentos, minhas escolhas pareceram duras, até injustas, mas cada decisão foi tomada pensando em proteger você e sua mãe. A empresa, o legado, tudo isso não significa nada se não houver amor, verdade e liberdade. Você é livre. Livre para amar, para errar, para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não permita que o medo ou a culpa te impeçam de buscar a felicidade. O verdadeiro valor da nossa família está na capacidade de perdoar e seguir em frente. E, se um dia sentir que está sozinha, lembre-se, estarei sempre ao seu lado, em cada conquista, em cada sorriso, em cada novo começo. Com amor eterno. Seu pai. Ao terminar de ler, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas, dessa vez, eram lágrimas de alívio, de gratidão. Percebi que, apesar de todos os erros e segredos, meu pai sempre me amou acima de tudo. E, finalmente, eu podia seguir em frente não mais como a filha assombrada pelo passado, mas como uma mulher pronta para viver sua própria história. A reviravolta final veio quando, meses depois, Eduardo me procurou com uma proposta: transformar a empresa em uma fundação para ajudar outras famílias a superarem crises e recomeçarem suas vidas. Aceitei sem hesitar. O ciclo de dor e segredos havia se encerrado, dando lugar a um novo ciclo de esperança e solidariedade. Hoje, olho para trás e vejo que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz esperando para ser descoberta. Meu marido me envergonhou diante de todos no velório do meu pai, mas foi naquele momento de dor que encontrei minha força, minha verdade e meu verdadeiro propósito. E, para você que acompanhou essa história até aqui, lembre-se, por mais difícil que seja o caminho, a verdade e o amor sempre encontram um jeito de vencer.
Se essa história te emocionou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Até a próxima!